Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sandrão de Bangu e a Física. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na aula de hoje nós trataremos de lentes esféricas, lentes que estão amplamente difundidas no nosso cotidiano. Vamos lá conhecer um pouquinho das lentes? Vamos juntos! As lentes esféricas são meios ópticos homogêneos e transparentes que são capazes de promover a refração da luz visível. A classificação de uma lente, ela ocorre de acordo com a sua borda, e ela pode ser dividida em dois grupos: lentes côncavas e lentes convexas. Se a lente possui uma borda larga, ela é classificada como lente côncava. E se ela possui uma borda fina, ela é classificada como lente convexa. E aqui vemos alguns dispositivos que utilizam lentes esféricas. As lentes esféricas, elas são classificadas quanto ao tipo de refração que a luz sofre ao incidir numa lente, como sendo lentes convergentes ou lentes divergentes. As lentes de bordas grossas e lentes de bordas finas, elas tanto podem ser convergentes ou divergentes. Tudo vai depender do meio em que elas estão imersas. Como nós vamos considerar o meio em que essas lentes estão imersas, o ar, então, nessas condições, as lentes de bordas finas, elas são classificadas como lentes convergentes. Aqui nós temos alguns exemplos: lente biconvexa, uma lente plano-convexa e côncavo-convexa. Esses são exemplos de lentes convergentes. E também imersa no ar, as lentes de bordas grossas, elas são classificadas como lentes divergentes. Então aqui nós temos alguns exemplos: lentes bicôncava, lente plano-côncava e a lente convexo-côncava. E para a gente distinguir e entender o que é uma lente de borda grossa e uma lente de borda fina, aqui olhando para as figuras fica muito mais fácil. As lentes de bordas grossas e lentes de bordas finas, elas são classificadas quando comparamos a sua extremidade com o seu meio. Então, por exemplo, aqui, nessa lente biconvexa, eu tenho aqui que a extremidade dessa lente, ela é mais fina do que o meio da lente. Então, essa lente, ela é classificada como uma lente de borda fina. Se a gente olhar essa lente bicôncava, a extremidade da lente, ela é mais grossa que o meio da lente. Então, ela é classificada como uma lente de borda grossa. Então, a classificação de uma lente quanto à sua borda, se é grossa ou se é fina, ela vai ser dada comparando a extremidade da lente com o meio da lente. Então, se a extremidade for mais fina do que o meio, ela é uma lente de borda fina. E se a extremidade da lente for mais grossa do que o meio da lente, ela é classificada como uma lente de borda grossa. E lembrando, quando a gente adota um meio onde as lentes estão imersas, como sendo o ar, as lentes de bordas finas, elas são classificadas como convergentes, e as lentes de bordas grossas são classificadas como lentes divergentes. Vamos aprender, então, como representar uma lente convergente e uma lente divergente. Lembrando que as lentes convergentes no ar, elas são representadas pelas lentes de bordas finas, e as lentes divergentes são representadas pelas lentes de bordas grossas. Então, a representação das lentes, elas serão dadas por retas orientadas nas suas duas extremidades, por setinhas, né? Então, se eu tenho uma lente de borda fina, ou seja, uma lente convergente, ela vai ser representada pelas setinhas na extremidade da reta como uma representação tradicional das setas, onde
a parte mais fina da minha setinha está na extremidade. Agora, a representação de uma lente de borda grossa, uma lente de borda espessa, eu vou inverter a representação da minha setinha. Ela vai estar representada com a orientação contrária na extremidade da minha reta. Então, isso mostra que a minha borda é mais grossa do que o meu meio. Então, dessa maneira, nós vamos representar as lentes esféricas de bordas finas, com a representação da seta da maneira tradicional, e as lentes de bordas grossas com uma setinha representada de maneira invertida na extremidade da minha reta, mostrando que a borda ela é mais grossa do que o meu meio. Então, dessa maneira, nós temos a representação das lentes convergentes e das lentes divergentes no ar. Vamos entender o que é uma lente convergente e uma lente divergente. A palavra convergente, ela vem de convergir, de concentrar, né? E a palavra divergente, ela vem de espalhamento, de espalhar. Então, vamos ver qual é o comportamento da luz ao incidir numa lente convergente e numa lente divergente. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos raios de luz que chegam de maneira paralela em uma lente convergente. Como é que eu sei que a lente é convergente? Porque ela é uma lente de borda fina. E como eu disse, nós estamos adotando o ar como um meio que essas lentes estão imersas. Então, eu tenho aqui raios de luz chegando de maneira paralela, e ao atravessar a lente, ela sofre uma refração de tal maneira que elas são concentradas em um único ponto. Então, se elas são concentradas em um único ponto, ponto este chamado de foco, essa lente ela é classificada como uma lente convergente, porque elas concentram esses raios de luz em um único ponto. Então, aqui na nossa figura, eu tenho os raios que chegam na lente de maneira paralela uns aos outros, né? E ao atravessarem a lente, elas sofrem um desvio de tal maneira que são concentradas em um único ponto. Esse ponto é denominado de foco. Agora, olha a nossa próxima figura. Eu tenho aqui uma lente divergente, uma lente de borda grossa. O que está acontecendo? Mais uma vez, os raios de luz, eles incidem na lente de maneira paralela, chegam todos na mesma direção e sentido. Ao atravessarem a lente, o que vai acontecer com esses raios? Eles vão sofrer uma refração, ou seja, um desvio, de tal maneira que eles vão sofrer um espalhamento, um afastamento. Mas é um afastamento de qualquer maneira? Não. O que vai acontecer é que esses raios de luz, eles serão afastados de tal maneira que cada raio de luz ele vai ser afastado ou espalhado a partir de um único ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é o nosso foco. Então, eles vão sofrer um espalhamento a partir de um ponto. Eles vão ser divergidos a partir de um ponto, ponto este chamado de foco. Então, nas lentes convergentes, os raios de luz eles chegam paralelos e são concentrados a partir de um ponto. Nas lentes divergentes, eles serão espalhados a partir de um ponto, ponto esse chamado de foco. Então, aqui nós temos, na nossa representação, os raios chegando de maneira paralela numa lente divergente, e o que acontece é que eles serão, a partir do momento em que eles atravessam a lente, espalhados a partir do foco. Então, todos os raios de luz, eles serão afastados a partir do foco. Beleza? Algo muito importante dentro do estudo de lentes esféricas é se conhecer os elementos que constituem uma lente esférica. Então, vamos conhecer esses elementos. Então, aqui eu tenho uma reta que divide a minha lente ao meio, que passa exatamente no centro dessa minha lente. Essa reta ela é denominada de eixo principal. Então, tanto a lente esférica convergente como a divergente,
elas vão possuir os mesmos elementos. Então, aqui cortando a minha lente divergente, eu tenho o eixo principal. E sobre esse eixo principal, sobre essa reta, eu tenho pontos importantes que eu devo conhecê-los. Quem são eles? Então, o primeiro ponto que a gente vai conhecer é esse pontinho aqui no centro da minha lente. Às vezes ele é representado pela letra O, às vezes ele é representado pela letra C. E quem é ele? Quem é esse pontinho aqui no centro da nossa lente? Ele é denominado de centro óptico da lente. Então, o centro óptico ele pode ser representado pela letra O e pela letra C. Ele é exatamente o centro da nossa lente e por onde passa o nosso eixo principal. Outro ponto importante sobre o eixo principal é o foco. O foco é um ponto mediano que vai estar compreendido entre a minha lente e um cara chamado de antiprincipal. O antiprincipal ele tem a mesma função lá do centro de curvatura dos espelhos esféricos, né? É como se fosse o centro de curvatura. Então, meu antiprincipal é um ponto que está compreendido a uma distância que é o dobro do foco da minha lente. Então, a distância entre o foco e a lente, ela é chamada de distância focal, representada pela letra Fzinho, F minúsculo, né? Então, nós temos aqui no espelho, na lente divergente, o meu foco e meu antiprincipal. O que eu tenho na lente convergente, em termos de elementos, eu terei os mesmos elementos também na lente divergente. Então, nós temos o centro óptico da lente, que fica no centro da lente, a distância focal, que é a distância do foco até a lente, e essa distância focal ela é metade da distância do antiprincipal, que é a mesma coisa, que é similar ao centro de curvatura dos espelhos esféricos, né? Então, a minha distância focal ela está a uma distância que será a metade da distância do antiprincipal até a lente. Então, nós temos três elementos importantes: o centro óptico, o foco e o antiprincipal. Beleza? Para que a gente entenda a formação de imagem, é muito importante que a gente conheça essas características, esses raios particulares. Então, é crucial que a gente compreenda esses processos. Então, os raios particulares, nós veremos a partir de agora. O nosso primeiro raio particular é o raio incidente paralelo ao eixo principal. O que acontece quando um raio de luz incide de maneira paralela ao eixo principal de uma lente esférica? Todo e qualquer raio incidente de maneira paralela ao eixo principal, ele será refratado de tal maneira que a sua direção passará pelo foco. Então, aqui eu tenho um raio de luz chegando de maneira paralela ao eixo principal, que está meu eixo principal. Ao incidir na lente, ele será desviado de tal maneira que ele passará pelo foco. Isso acontece em uma lente convergente. Ele chega paralelo e é desviado de tal maneira que ele passa pelo foco da lente. Agora, quando eu tenho uma lente divergente, o que vai acontecer é um espalhamento, né? Então, o raio de luz, ele chega de maneira paralela ao meu eixo principal e ele vai ser desviado de tal maneira que a direção dele vai passar pelo foco. Repara que ele não passa diretamente pelo foco, que o foco está aqui, né? Mas ele vai sofrer um desvio tal que a direção dele vai passar pelo outro foco. Então, aqui, chega paralelo e é desviado passando pelo foco. A direção dele passa pelo foco. No convergente, ele passa diretamente pelo foco. Beleza? Então, todo raio incidente paralelo ao eixo principal é refratado de tal forma que a sua direção passe pelo foco. Beleza? O segundo raio particular que nós veremos agora
é o raio incidente com direção passando pelo foco. A gente vai ver agora exatamente a comprovação do princípio da reversibilidade da luz. Nós vimos no anterior que o raio incidente paralelo ao eixo principal era refratado de tal maneira que a sua direção passava pelo foco. Agora a gente vai ver exatamente o processo inverso. Todo e qualquer raio incidente que chega na lente passando pelo foco, cuja direção passe pelo foco, o que vai acontecer? Ele vai ser desviado de tal maneira que a sua direção vai sair paralela ao eixo principal. Então ele chega com a direção dele passando pelo foco e é refratado paralelamente ao eixo principal. Isso numa lente convergente. Na lente divergente, o que eu tenho? Ele chega na lente de tal maneira que a direção dele passa pelo foco. E o que vai acontecer? Ao incidir na lente, ele vai ser refratado, ele vai ser desviado de tal maneira que a sua direção saia paralela ao eixo principal. Então, nessa propriedade, o raio incidente, ele chega com a direção passando pelo foco e é desviado paralelamente ao eixo principal. Chega com direção passando pelo foco e é desviado paralelamente ao eixo principal. O nosso terceiro raio particular é o raio incidente no centro óptico da lente. Então, independente do tipo de lente que nós tenhamos, o que vai acontecer é que todo e qualquer raio incidente no centro óptico da minha lente, ele não vai sofrer desvio. Então, quando um raio de luz incide sobre o centro óptico da lente, ele continua na mesma direção e no mesmo sentido, sem sofrer desvio. Então, aqui nós temos os exemplos do raio de luz chegando e incidindo nas lentes no centro óptico. Então, ele continua na mesma direção e no mesmo sentido, sem sofrer desvio algum. Então, aqui eu tenho o raio incidente na lente convergente, passando direto por ela quando incide no centro óptico da lente. O mesmo acontecendo na lente divergente, o raio de luz não sofre desvio. O nosso quarto e último raio particular é o raio incidente com direção passando pelo antiprincipal. O que vai acontecer quando a direção do raio de luz passa pelo antiprincipal? O que vai acontecer é que todo e qualquer raio de luz cuja direção passa pelo antiprincipal, ele vai ser refratado de tal maneira que a sua direção passará pelo outro antiprincipal. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui a minha lente convergente, o raio de luz incidindo na lente, passando pelo antiprincipal. O que vai acontecer? Ele vai sofrer um desvio de tal maneira que ele vai passar diretamente pelo outro antiprincipal. Então, o raio de luz incidente passando pelo antiprincipal é refratado passando pelo outro antiprincipal. Agora, na minha lente divergente, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o meu raio de luz que está chegando, meu raio incidente. Então, ele chega na lente de tal maneira que a direção dele passa pelo antiprincipal. O que vai acontecer? Ele vai sofrer um desvio, uma refração de tal maneira que ele vai ser refratado de tal forma que a sua direção ela passará pelo outro antiprincipal. Repare que agora ele chega de maneira indireta, passando pelo antiprincipal, e vai ser refratado de maneira indireta, passando pelo outro antiprincipal. Então, olha só, ele chega de tal forma que, se eu prolongar a direção dele, essa direção passa pelo antiprincipal. Então, ele vai ser refratado de tal forma que a direção prolongada para a parte de trás da lente também passará pelo outro antiprincipal. Então, essas são as minhas 4 propriedades dos raios particulares incidentes nas lentes
esféricas. Agora a gente vai aplicar essas propriedades, essas características, para a gente formar imagens a partir de agora. A partir de agora, nós veremos como obter as imagens numa lente convergente. O que faremos é pegar um objeto afastado da lente e vamos aproximando esse objeto e ver o que acontece com a sua imagem à medida em que o objeto fica cada vez mais próximo da nossa lente. Então, nosso primeiro caso para a formação de imagem de um objeto diante de uma lente convergente é colocar um objeto que esteja situado depois do anteprincipal, a uma distância além do nosso anteprincipal. Então, o que nós vamos fazer? Então, aqui na nossa figura, o nosso objeto é uma vela e eu vou adotar dois referenciais no nosso objeto. A ponta da chama da vela e a base da vela. Repare que a base da vela ela está apoiada sobre o eixo principal. Isso vai fazer com que a nossa imagem, a base da nossa imagem da vela, também esteja sobre o eixo principal. Então, o que nós temos aqui? Pegando como referência a ponta da chama da vela, eu vou fazer incidir dois raios de luz na minha lente convergente. Então, o meu primeiro raio que eu vou fazer incidir é o meu raio paralelo ao eixo principal. Então, aqui eu tenho um raio incidente em vermelho, paralelo ao eixo principal. Como nós vimos anteriormente, todo e qualquer raio incidente paralelo ao eixo principal, ele é refratado passando pelo foco. Então, está ele aqui passando pelo foco. Show de bola. Então, esse aqui é o meu raio refletido. Refratado, melhor dizendo. Agora, eu vou pegar uma outra propriedade. Eu posso pegar qualquer uma daquelas quatro propriedades que nós vimos anteriormente. Então, eu vou partir do mesmo ponto, da ponta da chama da vela, eu vou pegar a propriedade do raio incidente no centro óptico da lente. Então, todo e qualquer raio incidente no centro óptico da lente não sofre desvio. O que me interessa para eu formar a minha imagem? É o ponto de cruzamento dos raios refratados. Então, aqui, ó, esse é meu segundo raio refratado. Então, eu tenho meus dois raios refratados e reparem que eles se cruzam neste ponto aqui. Então, esse ponto aqui, ele vai ser exatamente a projeção da minha imagem da ponta da chama da vela, que é onde eu parti com meus raios incidentes. Então, aqui eu vou ter a formação da imagem da ponta da chama da vela. Então, a ponta da chama da vela, ela está formada no cruzamento dos raios refletidos, dos raios refratados, perdão. E a base da minha vela, ela está sobre o eixo principal. Então, a base da minha imagem também estará sobre o meu eixo principal. Então, dessa maneira, eu terei para um objeto localizado, além do anteprincipal, uma imagem que terá as seguintes características. A minha imagem é real porque ela está sendo diretamente formada pelos raios refratados, ela é invertida porque a minha vela está orientada para cima e a imagem da minha vela ela está de cabeça para baixo, então é uma imagem invertida. E quanto ao seu tamanho, a minha imagem ela é menor do que o meu objeto. Então, todas as vezes que nós tivermos um objeto localizado além do anteprincipal, eu terei uma imagem com as seguintes características. A minha imagem ela será real, invertida e menor do que o meu objeto. Agora vamos aproximar o nosso objeto e vamos colocá-lo sobre o anteprincipal. O que vai acontecer com a sua imagem quando ele estiver um pouquinho mais próximo da nossa lente? Então, vamos lá. Vou usar quaisquer daquelas quatro características que sejam apropriadas nos nossos casos, né? Então, eu vou usar as mesmas propriedades e os mesmos referenciais, né?
Lembrando que aqui a base da minha vela está sobre o eixo principal e a ponta da minha vela, da chama da vela, que vai ser a minha referência para a formação da minha imagem, pois a partir dele é que eu vou emitir os raios de luz. Então eu vou usar a primeira característica, que é o raio incidente paralelo ao eixo principal. Nós sabemos que todo raio incidente paralelo ao eixo principal, ele é refratado passando pelo foco. Então aqui eu tenho o meu primeiro raio refratado. E vou usar a outra característica, que é o raio de luz incidente no centro óptico da lente. O que acontece? Todo raio de luz incidente no centro óptico não sofre desvio. Ele segue na mesma direção e no mesmo sentido. Então está aqui o meu segundo raio refratado. O que me interessa? É onde os raios refratados se cruzam, que o cruzamento ocorre exatamente nesse ponto. No cruzamento, o que eu tenho de característica? É onde vai se dar a formação da minha imagem do meu referencial, que é a ponta da chama da vela. Então eu sei que a imagem refratada dessa vela, da ponta da chama da vela, vai se dar nesse ponto. Então eu tenho aqui como característica da minha imagem o quê? Então vamos lá caracterizar a nossa imagem. Quanto à sua natureza, eu tenho que a minha imagem ela vai ser uma imagem real. Por que ela é real? Porque ela está sendo formada diretamente pelos raios refratados de luz. Então, o cruzamento deles me dá uma imagem real. E quanto à sua orientação? Eu tenho que a minha imagem ela será classificada como invertida. Por quê? A minha imagem está com a vela orientada para cima e a minha imagem está com a vela voltada para baixo. Então, o objeto da vela com a chama voltada para cima, imagem com a chama da vela voltada para baixo, imagem invertida. Quanto ao seu tamanho, reparem que a minha imagem ela terá o mesmo tamanho do meu objeto. E ela estará localizada sobre o anteprincipal. Vamos aproximar o nosso objeto mais um pouquinho. Agora ele vai estar localizado entre o anteprincipal e o foco da nossa lente. Vamos usar como referência a base da nossa vela, que está sobre o eixo principal, e a ponta da chama da vela, que é de onde sairão os raios que chegarão na nossa lente. Então vamos usar a primeira característica, que é o raio incidente paralelo ao eixo principal, que nós sabemos que ele é refratado de tal maneira que ele passa pelo foco da nossa lente. Então tem aqui o nosso primeiro raio incidente. E vamos usar a propriedade do raio de luz incidente sobre o centro óptico da nossa lente. O que acontece? Ele não sofre desvio. O que nós teremos é que os raios de luz eles vão se cruzar neste ponto. E o que vai acontecer então? Lembrando que o cruzamento dos raios refratados é que nos interessa, porque ele é que vai mostrar aonde a ponta da nossa vela vai ter a sua imagem, né? Então aqui o meu referencial tem a ponta da chama da minha vela e a base da minha imagem também vai estar apoiada sobre o eixo principal. Então, nessas condições, eu terei como característica da minha imagem, quanto à sua natureza, uma imagem real, porque ela está sendo formada diretamente pelos raios de luz refratados. Quanto à sua orientação, eu tenho uma imagem invertida. Por quê? A minha imagem ela está com a chama voltada para baixo e o meu objeto com a chama orientada para cima. E quanto ao seu tamanho, o meu objeto ele é maior, a minha imagem ela é maior do que o meu objeto. Então, olha aqui na ilustração a formação da nossa imagem. Como nós temos uma imagem real, invertida e maior do que o nosso objeto. Vamos aproximar ainda mais o nosso objeto, colocando-o sobre o foco da nossa lente. E vamos ver o que acontece. Pegando como referência a ponta da chama da vela, vamos emitir um raio incidente paralelo ao eixo principal.
Nós sabemos que todo raio incidente paralelo ao eixo principal, ele é desviado de tal maneira que ele passe pelo foco. Então, está aqui o meu primeiro raio refratado. Partindo do mesmo ponto, da ponta da chama da vela, vou fazer sair um raio incidente passando pelo centro óptico da nossa lente. O que vai acontecer? Ele não sofrerá desvio. Então, aqui eu tenho outro raio refratado. Reparem que para a gente formar a nossa imagem, em todos os casos nós usamos o cruzamento dos raios refratados. E o que a gente percebe agora é que os raios de luz, ao incidirem na nossa lente, eles saem de maneira paralela, o que significa que eles não irão se cruzar. E as imagens só são formadas a partir do cruzamento dos raios refratados. Então, neste caso, toda vez que o nosso objeto estiver localizado sobre o foco da nossa lente, a nossa imagem ela será classificada como uma imagem imprópria. Porque quando o nosso objeto está situado sobre a lente, os raios refratados eles saem de maneira paralela e não irão se cruzar. Eles são paralelos e não se cruzam, consequentemente, eu não terei a minha formação de imagem aqui. Então, neste caso, a minha imagem ela é classificada como sendo uma imagem imprópria. Agora vejamos o nosso último caso para lentes convergentes. Agora o nosso objeto vai estar bem próximo da lente, localizados entre o foco e a lente, entre o foco e o centro óptico da lente. O que vai acontecer com a sua imagem? Então, aqui eu tenho o meu objeto. Então, vou fazer sair da ponta da chama da vela um raio incidente paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? Ele vai ser refratado passando pelo foco. Então, está aqui o meu foco. Então, ele sai numa direção que passa pelo foco. Beleza pura. Vou, do mesmo ponto, fazer chegar na nossa lente um raio incidente passando pelo centro óptico. Nós já vimos que raios incidentes passando pelo centro óptico, eles não sofrem desvios. Então, aqui eu terei os meus dois raios refratados. Raio que ele chamou de Z e raio que ele chamou de W. O que a gente percebe? Que esses raios eles estão se afastando. Isso significa que eles não irão se cruzar de maneira direta. Bem, se eles não se cruzam de maneira direta, eu tenho que ver se eles vão se cruzar de maneira indireta. E como é se cruzar de maneira indireta? É prolongar esses raios refratados. Então, eu pego a direção do meu raio refratado, do meu primeiro, e prolongo esse cara para trás. E o que vai acontecer? Eu vou ter esse cara, o prolongamento dele nessa direção. Vou pegar o outro raio refratado e vou prolongá-lo para a parte de trás da minha lente. E eu vou ter isso aqui. E repara que esses raios eles vão se cruzar neste ponto aqui. Então, agora, eu tenho que os meus raios de luz se cruzam de maneira indireta, através dos seus prolongamentos. E o que isso vai me trazer de novo? Então, o que vai trazer de novo é exatamente uma mudança na classificação da minha imagem. Então, quanto à natureza da minha imagem, eu vou ter agora uma imagem que será dita virtual. O que é uma imagem virtual? É uma imagem formada não mais diretamente pelo cruzamento dos raios refratados, e sim pelo cruzamento dos seus prolongamentos. Então, a minha imagem é dita virtual porque ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refratados. Quanto à sua orientação, a minha imagem ela vai ser classificada como direita. Por que direita? Porque ela tem a mesma orientação do meu objeto. O meu objeto está com a chama voltada para cima, a minha imagem também está com a chama voltada para cima.
E quanto ao tamanho da minha imagem, é claro e evidente que a minha imagem agora ela tem um tamanho maior do que o meu objeto. Então, a minha imagem formada, ela é, quanto à sua natureza, virtual, ela, quanto à sua orientação, é direita, e quanto ao seu tamanho, invertida, sempre que o meu objeto estiver localizado entre o foco e a lente. Então, vejamos aqui a formação da nossa imagem vista quando um objeto está localizado diante de uma lente convergente localizado entre o foco e a lente desse espelho. Nós podemos perceber aqui na nossa ilustração que, à medida em que a gente aproxima o nosso objeto da nossa lente, quando ele está afastado, além do anteprincipal, até chegar no foco, que nós temos uma imagem que aumenta de tamanho e se afasta da lente. Então, à medida em que o nosso objeto se aproxima da nossa lente até o foco, a nossa imagem se afasta da lente e aumenta de tamanho. E nesse processo, eu tenho sempre uma imagem que é real e invertida. Agora veremos o que acontece quando nós temos um objeto próximo a uma lente divergente. Nós vimos vários casos na lente convergente, mas na lente divergente nós só teremos um único caso. Então, toda vez que eu tiver um objeto diante de uma lente divergente, a minha imagem ela será sempre, eu digo sempre, menor do que o objeto, virtual e direita, e vai estar sempre do mesmo lado do objeto. Então, vamos ver aqui como isso vai acontecer. Então, aqui eu tenho o meu objeto colocado diante de uma lente divergente. Vamos usar os raios particulares. Então, usando a primeira característica, raio incidente paralelo ao eixo principal. Como é que ele vai ser refratado? De tal maneira que a sua direção passe pelo foco. Então, aqui está o meu primeiro raio refratado. Então, ele vai ser desviado de tal maneira que a direção dele vai passar pelo foco. Está aqui o prolongamento dele. Outra propriedade é o raio incidente passando pelo centro óptico da lente. O que acontece? Ele não sofre desvio. Então, aqui eu tenho meu outro raio refratado. Então, repara que esses raios refratados eles não vão se cruzar aqui na frente, porque eles estão se afastando, né? Está abrindo aqui. Então, o que me interessa para formar a imagem é o cruzamento dos raios refratados ou dos seus prolongamentos. Então, esse cara aqui não vai se cruzar diretamente com esse. Então, se ele não se cruza diretamente, eu prolongo esse cara para a parte de trás. Então, aqui eu tenho o prolongamento dele. Agora, pegando o segundo raio refratado, ele tem essa direção e eu prolongo ele para a parte de trás. Percebam que há o cruzamento neste ponto. Então, esse ponto ele vai representar a ponta da minha setinha aqui. Então, nesse cruzamento, eu tenho a minha imagem. Então, repare que a minha imagem ela será classificada quanto à sua natureza, ela vai ser virtual. Por que ela é virtual? Porque ela não é formada diretamente pelo cruzamento dos raios de luz, e sim pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refratados. Dessa maneira, sendo classificada como uma imagem virtual. Quanto à sua orientação, ela é uma imagem direita, porque tem a mesma orientação do meu objeto. O meu objeto, a seta orientada para cima, a minha imagem, seta orientada para cima. E quanto ao seu tamanho, ela será sempre menor do que o meu objeto. A minha imagem terá sempre um tamanho menor do que o meu objeto. Então, veja aqui na ilustração o que acontece com a minha imagem quando eu tenho um objeto colocado diante de uma lente divergente. Imagem sempre virtual
direita e menor do que o meu objeto. E se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no canal, dê um like e aguarde a próxima postagem, porque juntos somos muito mais fortes. E fiquem com Deus. Um grande beijo desse crioulo que aqui vos fala. Beijo do negão e até a próxima.